Bom, estamos aqui de volta para continuar nossas aulas, só que hoje eu vou fazer uma espécie de complemento da última aula. Que uma colega pediu para que eu refizesse essas duas questões, que parece que na última aula não saiu direitinho, né? Nessas questões, está pedindo para achar os zeros da função fg, tá certo? Aí, olha só, vamos primeiro para essa função aqui, ó. A função f de x igual a x menos 2, x ao quadrado menos 4. Tá certo? Vamos primeiro achar os zeros desta função. Então, olha só. Vamos parar de apresentar. Aí, olha aqui. A ideia é bastante simples, né? Está aqui a função. Achar o zero dessa função e dessa. Vamos olhar essa função. Para achar os zeros, você primeiro precisa achar o domínio da função, né? Tá certo? A função aqui só existe quando x ao quadrado menos 4 não for zero. Perfeito? O que você faz? Você não faz assim, você faz igual a zero. Então, x ao quadrado igual a 4. Então, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Porque o quadrado passa para o outro lado com mais ou menos, né? Lembra, né? X igual a mais ou menos 2. Agora sim. Então, o x... Olha, isso aqui é só auxiliar para a gente achar o que a gente quer, que é esse aqui. O x não pode ser igual a zero. X ao quadrado menos 4 não pode ser igual a zero. Mas quando é igual a zero? Quando o x é mais 2 ou menos 2. Então, x não pode ser menos 2 e também não pode ser 2. Então, o x não pode ser nenhum dos dois. Se você fosse escrever o domínio, você escreveria assim, ó. Isso implica que o domínio da função f é todo x real, tal que x é diferente de menos 2 e, ao mesmo tempo, tem que ser diferente de 2. Ou, daquele outro modo que eu já mostrei, você pode colocar que é todos os reais, exceto o menos 2 e o 2. O conjunto é todos os reais, tirando, né? Lembra que o menos é excluindo-se, né? Como a gente já viu no exemplo. Né? Por isso que era importante aquela parte inicial que eu disse que eu não ia cobrar diretamente, mas o entendimento daquela parte inicial de conjunto é muito importante, né? Porque agora você pode entender o que eu escrevi aqui, ó, que é os reais menos, né? O conjunto formado pelo menos 2 e 2, né? Ó, a diferença de conjunto, né? Esse conjunto menos esse, quer dizer, é todo mundo desse tirando os daqui que são iguais a esses dois caras, né? Então, é isso. Né? Então, exceto o menos 2 e o 2. Tá? Agora sim, ok? Agora, o que eu faço para achar o zero? Né? Vou fazer fx igual a zero, né? É assim que acham um zero? Tá certo? Não, na verdade, tem dois zeros, né? Me perdoe, né? Me perdoe. O primeiro zero é quando o x é igual a zero. Aí, ó, você vai achar o y, né? Aí você vai encontrar o f de zero. Então, vai ser 0 menos 2 sobre 0 ao quadrado menos 4, né? O x é 0, f de 0, então, né? No lugar de x entre o 0, 0 menos 2, 0 ao quadrado menos 4. Então, isso vai dar menos 2 sobre menos 4, menos com menos é mais, simplificando, dá 1 sobre 2, né? Então, ó, você acha o primeiro local onde esse gráfico intercepta o eixo y, que é quando o x é 0 e o y é meio, né? Lembra que os zeros da função são os locais onde o gráfico intercepta o eixo x e o eixo y, né? Tá certo? Então, tem intercepto y, ou seja, nesse ponto aqui, o gráfico dessa função corta o eixo y, né? Agora vamos ao zero mais importante, que é o zero onde o gráfico corta o eixo x, que é quando y ou f de x é zero. Aí, nesse caso, quem é o f de x? É x menos 2 sobre x ao quadrado menos 4, né? Você está dizendo que o y é zero. Você quer achar o x quando o y é zero, né? Você quer achar as raízes, né? O intercepto x, né? Então, igual a zero. Igual a zero. Ó, aqui é 1, aí você faz produto dos meios igual ao produto dos extremos, né? Ó, aí vai ficar esse vezes esse é x menos 2. E esse vezes esse é zero. Ou seja, você teria, né, x igual a 2. Só que isso aqui, ó, x igual a 2 não pode. Por quê?
porque x igual a 2 não faz parte do domínio. Tá certo? Então, não tem raízes, essa função não tem raiz, né? Então, f não tem raízes. O que significa não ter raízes? O gráfico de f não intercepta né? O eixo OX, né? Então, ó, o gráfico dessa função não corta o eixo x. Perfeito? Por quê? Porque o único zero que você encontrou era na possibilidade do x ser 2. Mas o x não pode ser 2, porque se o x fosse 2, aqui embaixo dá zero. Não pode, né? Certo? Então, essa função só tem o intercepto y, né? Que é quando x é igual a zero, mas não tem o intercepto x, que é quando y é igual a zero e você achava o x onde isso ocorreria. Ok? Então, vou apagar aqui, né? Então, isso aqui já foi, né? Não tem. Certo? Vamos para a outra. Vamos para a outra agora, né? A função g. Achar os zeros da função g. Então, vamos primeiro achar o domínio da função g, né? Aí você olha, é uma fração, o denominador não pode ser zero. Então, ó, eu quero que x menos 3 não seja zero. E, de novo, você acha o caso em que é zero. Então, para ser zero, x é igual a 3. Isso aqui é só um auxiliar. Então, x tem que ser diferente de 3. Perfeito? Conclusão. Né? Isso implica que o domínio da função, no caso não é f, agora é g, né? A função é g, certo? São x pertence aos reais, tal que x é diferente de 3. Né? Ou você pode colocar como no anterior, todos os reais, exceto o conjunto formado pelo 3. Certo? Então, agora vamos lá. Agora vamos achar os zeros da função. Então, primeiro, o domínio da função. Achamos. Agora, vamos achar os zeros da função. Né? Primeiro zero é quando x é igual a zero. Como eu disse antes, x igual a zero significa que você está procurando o local onde o gráfico da função g intercepta ou corta o eixo y, né? Por isso que você fala que o x é zero. Então, vai ficar 5 menos, né? Ó, 5 menos 2 vezes o x. Está dizendo que o x é zero, né? Vamos ver zero. Sobre, agora o x é zero, continua, menos 3. Então, isso aqui vai dar 5 sobre menos 3, que na verdade é menos 5 terços. Certo? Então, o ponto em que o gráfico dessa função, se você fosse desenhar, interceptava o eixo x, o eixo y, né? É o ponto 0, 5 terços. Exatamente aí. Agora vamos ver o outro, né? Vamos achar as raízes da função ou o local onde o gráfico corta o eixo x. Que aí, nesse caso, é quando o y, que é o nosso f de x, é igual a zero, né? O que vai acontecer? F de x igual a zero, então é 5 menos 2x sobre x menos 3 igual a zero. Tá certo? Então, a gente já sabe que o x nunca vai ser 3, então você pode usar aquela história lá da proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos, vai ficar 5 menos 2x igual x menos 3 vezes 0, 0. Então, vai dar menos 2x igual a menos 5, x igual a menos 5 sobre menos 2. Menos com menos mais, x é 5 meios. Tá certo? Então, o que você concluiu? Que o local, né, o ponto onde o gráfico corta o eixo x, que é na raiz, né, é onde o x é 5 meios, aqui a primeira coordenada, e o y é 0. Certo? Então, uma das raízes é 5 meio e o intercepto y, né, é no y igual a 5 terços, né? Porque g de 0 é o y para esse x igual a 0. Então, é isso. Então, a primeira parte do exercício está resolvida. Ok? Então, vamos à próxima.
Tá, então é isso, né? Então, aqui só confirmando, né? A função f não tem zeros, na verdade tem um zero, que é o local onde corta o eixo y, né? Mas não tem os zeros raízes, né? Não tem as raízes, isso não tem mesmo, tá certo? E aqui o outro, né? Ó, né? A gente viu que era no 5/3, né? Que é o local onde corta o eixo y, e o local que corta o eixo x é o 5/2, ou seja, uma das raízes. Aí ele está pedindo, estude o sinal da função g, e depois resolve a inequação g de x menor ou igual a 5. Então, primeiro, estudar o sinal da função g, né? Então, eu vou apagar o que eu já fiz aqui, e vamos estudar o sinal da função g. Tá certo? Vamos lá. Então, nós já vimos que temos duas maneiras de estudar o sinal de uma função. Certo? 5 menos 2x sobre x menos 3. Tá? Nós já vimos que temos duas maneiras de estudar o sinal da função. Perfeito? Vamos parar de apresentar para resolver. Tá? Nós já vimos que temos duas maneiras de achar o sinal da função. Uma delas, né, a gente já sabe o seguinte, que o x não pode ser o 3, né? A gente já viu que o 3 não está no domínio. Bom, você olha cada função separadamente, olha o sinal de cada uma. Aí depois divide o sinal da de cima pelo sinal da de baixo. Dividir o sinal da de cima pelo sinal da de baixo é o sinal da função g, né? Então, você olha cada função separadamente. 5 menos 2x. Como é que você faz isso? Você faz o seguinte, descobre onde é que esse negócio é igual a zero. Aí depois faz a mesma coisa aqui para essa outra. Descobre onde é que essa outra função do denominador é igual a zero. Aí depois, ó, divide o resultado da de cima pelo resultado da de baixo, que na verdade é o sinal que você está querendo, né? O sinal da fração. Perfeito? Então, vamos olhar onde essa aqui é igual a zero, né? Então, é 5 menos 2x igual a zero. A gente já fez isso, né? Vai ficar x igual a 5 sobre 2. Né? Passa 2x para cá, vai ficar 2x. Aí está multiplicado, está dividindo 5 sobre 2. Tá certo? E da outra, x menos 3 igual a zero, x igual a 3. Esse aqui, ó, é 2,5, porque é 5,5. Então, esse aqui é maior e esse aqui é menor. O menor fica mais à esquerda e o maior fica da direita. O menor é de 5 menos 2x, tá aqui, ó. Então, fica mais à esquerda, porque é menor. E o maior, um pouco mais à direita, que é o 3. E ambos você coloca na de baixo. Aí, ó, você olha como se fossem duas funções separadas, né? Se são duas funções separadas, são duas funções do primeiro grau. Do primeiro grau, do primeiro grau. Então, é uma reta, né? Uma reta e outra reta. Só que essa reta aqui, ó, você consegue ver que é decrescente e que é crescente? Como é que você sabe? Lembra? Você olha o sinal do coeficiente do x. Né? O coeficiente do x é menos 2, é negativo. Se é negativo, a reta não é crescente, a reta é decrescente. Certo? A reta é assim, né? Aí o que nós sabemos? A parte da reta que está acima do eixo x, porque isso aqui representa o eixo x, é positiva. E a parte que está abaixo é negativa. E a gente sabe que exatamente aqui, ó, se você colocar 5,5 aqui no lugar do x, vai dar zero. O y vai ser zero. Então, na verdade, isso aqui é sinal do y. Não tem nada a ver com o x. O x é essa linha aqui, ó. Tá certo? Isso aqui é sinal do y. É como se eu estivesse desenhando o gráfico aqui, ó. Tá certo? Aí, bem aqui no 2,5, que é o 5,5, o gráfico passa assim, ó. Aí, se você olhar aqui, os y aqui, tudo positivo. E o y aqui depois, ó, é tudo negativo, mas é depois. E antes, ó, são todos positivos. Perfeito? É por isso que a esquerda é positivo e a direita é negativo. Porque a parte do gráfico que fica acima do eixo x está à esquerda do menos 2 e a parte do gráfico que está à direita está abaixo do eixo x, portanto, o sinal é negativo. E aqui, ó, é onde a função é igual a zero, né? Exatamente aqui, ó. O y é zero. Por isso estou dizendo que todos esses sinais que eu estou colocando aqui em cima
são os resultados para o y, tá? Aí mesma coisa na de baixo. Só que o coeficiente do x aqui, ó, é positivo. Então a função, ó, é subindo, né? Em vez de ser descendo, é subindo. Como eu disse, ó, a parte que está para cima é para a direita do 3. Então, para a direita do 3 é positivo. Exatamente no 3 o resultado é zero, é negativo. Né? A gente viu que o x não pode ser 3 na fração, né? Então, aqui, ó, apesar daqui poder ser 3, porque dá zero, aqui não pode. Porque se der zero aqui embaixo, ó, a fração não existe. Mas aqui, ó, é o outro zero. Aqui não há problema, porque é no numerador, né? Aqui pode ser zero. Perfeito? Aqui a fração não existe e aqui a fração tem valor zero se você for fazer essa continha. Pegar o 5,5 e colocar no lugar do x, o resultado vai dar zero. Aqui o resultado não existe porque vai ficar 3 menos 3, zero. Não tem denominador zero. Agora, se você pegar valores menores que 5,5, os y nessa daqui dão positivos e nessa outra dá negativo. Aí se você pegar o número positivo e dividir pelo negativo, o resultado é negativo. Já do 5,5 até o 3, ó, na de cima é positivo e na de baixo é negativo e na de baixo é negativo. Aí menos dividido por menos é mais. Aqui, ó, na de cima é negativo depois do 3 e na de baixo depois do 3 é positivo. Aí menos com mais é menos. Esse é o sinal dessa fração. Se você pegar qualquer número de 5,5 até 3, qualquer número aqui, ó, 2,8 e colocar aqui no lugar do x, o resultado vai dar positivo. Se você pegasse menor, por exemplo, 0, se você colocar 0 aqui dá 0, 0 aqui dá 0, fica menos 5 terços. Negativo. Se você pegar 4, ó, 9 vezes 4, 8. 5 menos 8 é menos 3. 4 menos 3, 1. Então vai dar menos 3, vai dar negativo, né? Certo? Exatamente isso. Então, ó, você fazendo isso, você enxerga o sinal. O que é fazer o estudo? É justamente explicitar cada coisa, né? Você vai dizer o seguinte, ó, a função g é positiva para aqui no meio, né? Ó, de 5,5 até o 3, né? Ó, do 5,5 até o 3, o sinal da função g é positivo, né? Certo? Agora, onde o sinal da função é negativo? Aí para, aí você vê, ó, é antes do 5,5 e depois do 3. Antes de 5,5, todos os números são menores que eles. Então, x menor que 5,5, né? São todos os x que são menores que 5,5 ou todos os x que são maiores que 3. Tá certo? E onde é zero? Né? Quero saber também onde é zero. Apesar do zero não ser o sinal, eu posso explicitar. É em x igual a 5,5. Ah, por que não é x igual a 3? Porque x igual a 3 não existe. X igual a 3 não faz nem parte do domínio, né? O 3 nem está no domínio. Então, é assim que você estuda o sinal da função. Ok? Como você pode ver, a ideia é bastante simples, né? Não tem nada mirabolante, nada difícil, nada assim, né? Vamos passar para o próximo, né? Qual é o próximo? Né? Vamos ver aqui na tela qual é o próximo. Opa, apresentação primeiro, né? Para que vocês vejam também, senão não vai sair na imagem. Tá aqui, né? Direitinho, né? Então, a gente estudou o sinal da função g, que foi esse item aqui. Agora, o próximo item, inequação racional. G de x menor ou igual a 5. Então, isso aqui é uma inequação, ó, porque não tem igualdade. Se fosse igualdade, seria uma equação. Como é menor ou igual, é uma inequação. Então, quero resolver g de x menor ou igual que menos 5, né? Então, vou escrever aqui. Apagar, que a gente já fez, para o outro caso, e fazer esse daí, né? Então, g de x igual a menos 5. Ou menor ou igual, né? G de x menor ou igual que menos 5. Então, tá aí. Vamos interromper a apresentação e voltar para o nosso quadro. Olha só. O que é que nós temos aí? G de x menor ou igual a menos 5. Para resolver essa inequação. Tudo bem. Está aqui o g de x. Está até meio apagadinho aqui. Certo? Então, vai ficar 5 menos 2x sobre x menos 3, que é o g de x, menor ou igual que o menos 5. Ó, na verdade, é como se eu estivesse fazendo isso aqui. Não para g, né?
Aliás, para G mesmo, né? Eu quero que a função G seja menor ou igual que menos 5. Eu não sei comparar assim. Eu só sei comparar com o zero. Porque eu só sei ver onde a função é positiva ou negativa. Onde ela é menor que menos 5, tem parte que ela é totalmente negativa, mas menor que menos 5. Porque depois, ainda do menos 5, tem o menos 4, menos 3, que não está incluído aqui. Então, isso eu não sei ver, mas eu sei comparar com o zero. Aí, como é que eu faço para trazer para o meu conhecimento? Né? Eu faço o seguinte. Eu pego 5 menos 2x sobre x menos 3, passo menos 5 para cá, fica mais 5, menor ou igual a zero. Você sabe que não é passar, né? Somo mais 5 dos dois lados. Quando eu somar desse lado, fica mais 5. Quando eu somar desse lado, mais 5 menos 5 dá zero. Por isso que fica zero aqui. Tá certo? Então, passando para cá, mais 5. Vamos fazendo assim, a grosso modo, rápido. Agora, assim, ó, eu ter a função e comparar com zero é mais possível, né? No caso, ainda não dá, porque tem esse mais 5 aqui que complica, né? Eu tenho que ter só uma fração, e eu vou já ter, né? Então, para comparar com zero, fica como se fosse esse, ó. A função maior que zero, a função menor que zero, a função igual a zero. Vai ficar parecido com esse. De onde eu tirei isso? Daquele estudo, olhando uma fração só, olhando o numerador e o denominador dela. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou transformar isso aqui numa fração só. Tá certo? Aí, vamos lá. Aí, eu vou fazer... O denominador aqui é 1, x menos 5 e 1, e MC é x menos 5. X menos 5 dividido por x menos 5 é 1. X menos 5 dividido por 1, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, é x menos 5. Então, aqui vai ficar 1 vezes isso. 1 vezes 5 menos 2x dá 5 menos 2x. Mais 5 vezes, agora é vezes isso, né? X menos 5. Ou, se você preferir, é x menos 5 vezes 5. X menos 5 vezes 5. Mas tudo isso é menor ou igual que zero. Perfeito? Ok? Então, ó, você vai ver que vai ficar exatamente igual a esse. Vamos lá, vamos continuar. Então, vou ficar assim, ó. 5 menos 2x, não dá para fazer nada aí. Tá certo? Mais com mais é mais. 5 vezes x é 5x. Mais com menos é menos. 5 vezes 5 é 25. Tá certo? Sobre x menos 5. Menor ou igual que zero. Tá certo? Aí o que vai acontecer? Menos 2x mais 5x é 3x. 5 menos 25 é menos 20. Tá certo? Sobre x menos 5. Aí, ó, não é a mesma. Não é a mesma, né? Claro que não é a mesma. O x menos 5 não, tá errado. É x menos 3. Me perdoe aí, ó. Fiz errado, é x menos 3, tá errado. É x menos 3, é x menos 3. Então, 5x menos 15. Aí aqui dá 10. Vamos só conferir de novo, me perdoe. X menos 5 não é 5, x menos 3, né? Ó, x menos 3. Então, x menos 3 é 1, x menos 3 por 1, x menos 3. 5x menos 15. 5x menos 15, tá aqui. Ó. 5x menos 15. 5 menos 2x continua, tá? Aqui é menos 3 e aqui é menos 3. Isso não mudou, né? Isso não mudou nada. O IC é x menos 3. De onde eu tirei esse x menos 5? Né? Equivocado. Agora, olha só. É exatamente como a G, né? Bem parecida, né? Então, o processo é o mesmo da G, daquela de agora, né? Tá certo? Aí eu vou fazer aquelas 3 retinhas, vou olhar para esse, tá certo? E vou fazer o estudo geral. Apesar de eu querer só menor ou igual a zero, porque menor ou igual a zero é negativo ou zero, né? Ou seja, eu quero esse ou esse. Né? Não quero os 3, quero esse ou esse. Mas eu vou fazer os 3, que fazendo os 3 eu também tenho esse. Perfeito? Então, é isso que eu vou fazer. Ó. Agora eu vou apagar, né? Certo? Vou apagar e vou fazer o estudo do sinal. Qual é a diferença? A diferença é que eu não vou querer os 3. Eu vou querer só esse aqui, ó. Positivo ou zero, menor ou igual a zero. Certo? Então, é esse estudo que eu vou fazer. Então, o que eu vou olhar? Vou olhar o de cima e o de baixo, como antes. 3x menos 10. Vou colocar o que eu consegui dele aqui, o estudo do sinal. Vou colocar aqui o estudo do sinal do x menos 3. E aqui, ó, é que vai ficar o sinal que vai me dar a solução, que é 3x menos 10, x menos 3, nessa última linha, né? Ó.
Cada um desses representa o eixo x para cada uma das funções, né? Ó, primeiro você verifica onde essa é zero. Então, é 3x menos 10 igual a zero, x igual a 10 sobre 3. Eu já sei que é 3, mas eu vou fazer de novo. X menos 3 igual a zero, x igual a 3. Então, eu olho para esses dois. Ó. 10 terços é 3,33333, ou seja, é maior que esse. Então, ó, esse número está mais à direita e esse número está mais à esquerda. Perfeito? Então, ó, antes o primeiro estava mais à esquerda, agora não. O primeiro está mais à direita, que é o 10 sobre 3. E o 3 está mais à esquerda, que é o 3, porque é menor. Aqui, de novo, ó, a função é igual a zero. Essa aqui, ó. E aqui, ó, essa aqui também é igual a zero. Vamos olhar para cá. 3x menos 10, do primeiro grau, é uma reta. Como o coeficiente do x é 3, é positivo, é uma reta crescente. Sendo uma reta crescente, ó, a parte de cima é positiva e a parte que está para baixo é negativa. Tá certo? Mesma coisa aqui, ó. Não mudou, é a mesma, o coeficiente é 1, então reta crescente. Então, assim. Então, a parte aqui é positiva e a parte que está para baixo é negativa, né? Vamos colocar em cima, né? Porque, na verdade, são os sinais do y, né? Mas aqui, ó, agora eu vou colocar aqui, ó, o 3 e o 10 terços. Bom, agora eu quero olhar para essa aqui, ó. Essa aqui, o x não pode ser 3, né? Ó, porque não está nem no domínio. Então, aqui, ó, a função não existe. Por quê? Porque se você colocar aqui, o 3 daria 0, aqui pode. Mas aqui nessa função não pode. Tá certo? Mesma coisa 10 terços. Colocar o 10 terços aqui, ó, esse aqui é 0 e esse aqui não é 0. Não tem problema, porque 0 vezes uma coisa que não é 0, dá 0. Não tem problema. Tá certo? Agora aqui, ó, se você colocar um número menor que 3, digamos 0, né? Ó, nessa de cima dá menos 10 e 0 aqui dá menos 3. Menos com menos é mais, ó, porque é menos e menos. Ó. Tá vendo? Se você colocar um número entre 10 e 10 terços, 3 e 10 terços, na de cima dá negativo e na de baixo dá positivo. Menos com mais é menos. Se você colocar um número aqui maior que 10 terços, na de cima dá positivo e na de baixo também dá positivo, maior que 10 terços. Tá certo? Agora você vem aqui e vê o sinal que você quer. Você quer menor ou igual que zero. Menor que zero é o negativo, né? Então é essa parte aqui, né? Que você quer como solução. Ah, por que não pintou o anterior? Porque no anterior eu queria saber como eram todos os sinais. Nesse não. Eu quero saber onde essa expressão é menor ou igual a zero. Ela é menor que zero aqui. E onde ela é igual a zero? Ó, ela é igual a zero só aqui, no 10 terços. Porque no 3, ó, ela não existe. Né? Ó, o denominador daria zero. Por isso que ela não existe. Então aqui a bolinha é fechada, porque aqui inclui a igualdade, que inclui o zero. Então, ó, se você vai escrever aqui, aqui seria 3 menor que x, menor que 10 terços. Como a bolinha é fechada, entra a igualdade. Perfeito? Aí como é que você vai escrever a solução? Aí você vai escrever a solução aqui, ó. A solução desta equação é x pertence aos reais, tá o quê, né? Quais são os x que 3x menos 10 sobre x menos 3 são menores ou iguais a zero? São os x reais que ficam entre o 3 e o 10 terços. E incluindo, claro, 10 terços. Por isso que entra a igualdade. Que você pode escrever desse jeito, tá certo? Ou assim, né? Ó, 3 até 10 terços, fechado no 10 terços, ok? Mas tem livro que coloca esse aqui desse outro jeito aqui, ó. 3, 10 terços, tá certo? Tem livro que coloca parênteses, tem livro que coloca colchete ao contrário para dizer a parte aberta, né? Para falar da parte aberta, né? Então, qualquer dessas três formas de escrever é a solução correta. Você tem que estar atento, né? Que se for uma questão de múltipla escolha, para ver qual das três está lá para indicar a resposta correta. E é isso aí, colegas. Né? Vamos ver o próximo. Verificar se tem próximo, né? Então, aí nós fizemos aí direitinho, né? Tá certo? Ok?
Tudo direitinho aí, ó, de 5,5 até 3. Não, aqui é a primeira parte, aqui é a segunda, tá aqui. Entre 3 e 10 terços, né? Tudo direitinho aí, ó. Bem direitinho, né? Perfeito, bateu com o que nós vimos, né? Ó. Exercício 1. Considere as funções reais da variável real h e g definida por, tá? Determine os valores de x tais que h de x é maior que g de x. Bom, eu acho que essa saiu bem no outro vídeo, né? Mas de qualquer jeito você pode fazer sem nenhum problema, tá? Você mesmo faz essa daí. Essa daí já dá para fazer com o que nós já vimos até aqui. Tá ok? Aí você faz. Perfeito? Então, isso resolve o que a colega pediu, né?